Tudo bom? Boa tarde. Deputado, a gente estava perguntando aqui exatamente o que ele traz aqui aos Pampas, nessa época de chuva e frio, aqui ao sul do país. Qual o compromisso que o senhor tem por aqui exatamente, deputado? Aqui eu estou seguindo uma agenda proposta pelo deputado Rui Irigaray, né, uma pessoa muito próxima, que nos ajuda muito em Brasília, principalmente no tocante às armas de fogo. Temos aqui algumas reuniões com pessoas da Confederação, clubes de tiro, fabricantes. Então, a principal agenda aqui é nessa parte da questão do setor armamentista. Deputado, eu quero começar fazendo uma pergunta sobre esse assunto aí da semana, que foi muito tenso. O Brasil tem tido uma taxa cada vez mais elevada do ponto de vista da marca de 100 mil mortes em relação ao coronavírus, o que é alarmante e, obviamente, desperta a atenção de todos. E nós tivemos uma declaração do Gilmar Mendes essa semana que gerou uma enorme reação no setor militar, que tem quadros importantes dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro. O setor militar tem muitos ministérios dentro do governo e o Gilmar Mendes disse basicamente que o setor militar está se associando ao que ele chama de um genocídio. Nas últimas semanas vinha sendo feita uma espécie de aproximação, aparentemente uma aproximação, ou pelo menos uma diminuição da tensão entre o Executivo e o Poder Judiciário, no nível do Supremo Tribunal Federal. Essa declaração do Gilmar Mendes, sim, entretanto, gerou um enorme desconforto e até agora ele não recuou da sua declaração inicial. Eu lhe pergunto, é possível o governo ter uma relação construtiva com o Judiciário ou o senhor acha que os ministros do Supremo fazem oposição política ao seu pai? A relação com o Supremo ela não se resume à opinião de um ou dois ministros. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, né, que um ministro do STF exponha suas opiniões. O que nós queremos é apenas que todos os brasileiros sejam iguais e tenham o mesmo direito de um ministro do STF. Coisa que a gente não vê, por exemplo, através desses dois inquéritos chamados da fake news e o outro chamado das manifestações antidemocráticas. O que é lamentável é essa crítica infundada com relações militares no governo. Ora bolas, ministro Tarcísio, capitão do Exército, está fazendo obras pelo Brasil inteiro e tem a possibilidade de fazê-lo simplesmente porque o governo Bolsonaro não rouba. Há 1 ano e meio estamos sem escândalos de corrupção. Enquanto que no passado, quando os escândalos de corrupção eram praticamente semanais ou talvez até diários, a gente não viu uma preocupação dessa do STF. Então é basicamente com relação a isso. Citei o ministro Tarcísio, mas poderia dar vários outros exemplos. O ministro general Heleno GSI, até agora, presidente Jair Bolsonaro, 100%, ele e a sua família, integridade física garantidas. Ministro Jorge Oliveira, é menos do que 1% de problemas ou de decretos e atos jurídicos reclamados dentro do Poder Judiciário. Enfim, e além disso, agora especificamente falando do Ministério da Saúde, nós temos ali o general Pazuello, que está fazendo um excelente trabalho. O Brasil, eu só lamento, é que não podemos olhar apenas para os números absolutos. Porque 100 mil mortos no Brasil, se nós formos olhar os números proporcionais, o Brasil está lá embaixo, está na meiuca desse ranking internacional. Agora, obviamente, nós temos a 5ª ou 6ª... É óbvio, a tendência é que em números absolutos aqui morram muito mais pessoas do que no Uruguai, do que em Israel, do que na Bélgica e do que em qualquer outro país que tenha uma população menor do que a nossa. Além disso, só para finalizar a resposta, o Jair Bolsonaro foi muito criticado e até chamado de ditador, dizendo que estava escondendo os números do coronavírus. Pois bem, hoje em dia, nós temos dentro do site do Ministério da Saúde um BI, um Business Intelligence, que mostra praticamente em tempo real o número de infectados, mortos e recuperados na sua cidade. Então, se você mora numa cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul, vamos lá, Bagé, e quer saber quantos infectados tem na sua cidade, você pode entrar agora na internet, no site do Ministério da Saúde e saber. Eu não vi a imprensa que tanto criticou Jair Bolsonaro elogiar esse sistema que é top no mundo. O que o senhor acha da difusão dessa palavra genocídio para descrever essa taxa de mortalidade aqui no Brasil?
Prezado Macalossi, não é novidade para mim, porque eu vejo deputados do PSOL falando isso com frequência dentro do Congresso. O que espanta é quando você vê um ministro do STF seguindo o mesmo vocabulário do PSOL, que é um partido chacota dentro do Congresso Nacional, desprezível. Então, na verdade, não há que se falar em genocida, né? Mas, há alguns meses atrás, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que hoje em dia ocupa um cargo dentro dos direitos humanos da ONU, falou que o Brasil está vivendo tempos de ditadura com Jair Bolsonaro. Eu pergunto a ela qual imprensa foi fechada, qual parlamentar que foi preso por expressar a sua opinião. Agora, eu sei de 11 parlamentares que tiveram seu sigilo quebrado, não pelo presidente, mas por um ministro da Suprema Corte Nacional. Os fatos expõem uma contradição, e cada vez que essa contradição é exposta para a sociedade, o sentimento a favor de Jair Bolsonaro só cresce. Nós tivemos agora 8 finais de semana seguidos com atos a favor do presidente Jair Bolsonaro. Quando isso ocorreu? Quando nós tivemos na rua pessoas pedindo uma reforma da Previdência? O Brasil vive um momento em que não é a favor só do Bolsonaro, praticamente as pessoas estão cansadas de tanto tempo de socialismo. É por isso que a gente tem políticas de economia liberal com Paulo Guedes indo adiante e todo esse movimento que está sendo feito pelo governo. Por favor, em relação, agora a gente falou em relação a políticas, manifestações, a gente está se aproximando aí das eleições. O que a gente pode esperar dessas eleições nesse clima que nunca se viu antes, né? São eleições sem aquelas campanhas onde os candidatos visitam ali os seus eleitores, aquelas campanhas onde se fazem aquelas confraternizações, onde os partidos fazem os seus congressos, suas reuniões. Esse ano a gente vai ter uma eleição atípica, né, de um sistema ali eleitoral de propaganda dos próprios candidatos completamente diferente. O que pode se esperar, o que se fala no âmbito político aí que está se esperando nessas eleições agora que estão marcadas até em princípio para novembro agora, deputado? Perfeito. Como o senhor próprio colocou com propriedade, será uma eleição atípica. E em virtude da falta de contato, do chamado corpo a corpo, daquela panfletagem, entregando panfleto na mão do eleitor, vai pesar muito a questão da televisão e das redes sociais, né? As redes sociais, os candidatos e os políticos ligados ao Jair Bolsonaro têm uma tendência a ter uma força maior, enquanto que, pelo lado do tempo de televisão, os partidos, né, de maior bancada terão maior tempo de televisão. E aí é que vai vigorar a luta mais voraz, vamos assim dizer, em busca do voto. Vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que, mesmo que pese o tempo de pandemia, a gente não poder, os candidatos não poderem ir para a rua buscar o voto, eu acho que a eleição tem que ser feita. Eu acho até que, não sei se é tão efetivo assim, essa postergação da eleição de outubro para dezembro, mas foi feito e agora vamos aguardar o seu resultado. Boa tarde, deputado. Obrigada por nos atender. Bom, não tem muito como fugir do assunto do coronavírus. Então, eu pergunto para o senhor, se o senhor fosse o presidente da República nesse momento, como estaria conduzindo essa questão da pandemia e se o senhor faria alguma coisa diferente do seu pai, o senhor Jair Bolsonaro? Não faria absolutamente nada de diferente do presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro é muito sensível à população e a maioria da população brasileira ela não tem condição de ficar sequer uma semana dentro de casa. Essa é a realidade brasileira, né? O americano, o europeu tem condição de fazer um lockdown mais extensivo e olha que eu não estou nem nesse momento contestando a comprovação científica do lockdown. Lembrando que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, falou que cerca de 60% a 70% dos hospitalizados em Nova York, que é o estado mais atingido pelo coronavírus nos Estados Unidos, estavam em casa antes de serem hospitalizados. Então o presidente é aquele general que marcha ao lado do soldado. Ele não consegue ficar encastelado, tendo álcool gel à vontade em casa, máscara para tudo quanto é lado, quando na verdade a população tem que sair para trabalhar e ganhar o seu pão. O presidente ele vai para a guerra ao lado do seu povo. E eu acho que isso daí é algo louvável e que você nem sempre vê, né, por parte de alguns governadores.
Sobre a questão econômica, depois eu vou deixar o Cláudio e o Macalossi perguntarem de novo. Hoje teve a notícia que 39% das empresas foram fechadas aqui no Brasil. Eu queria saber qual a expectativa do senhor para esse cenário nos próximos meses. A recuperação da economia, ela tem alguns prognósticos, né? Aquela recuperação em V, que vai ser rapidamente se recuperar, assim como foram os empregos, eles retornarão. Existe lá a recuperação em forma de parábola, onde vai se demorar mais tempo para recuperar os empregos, mas é difícil você ter um prognóstico exato. O presidente foi muito criticado, e aí me desculpem, mas é impossível fugir, né, dessa relação com o presidente Jair Bolsonaro, já que é o meu pai. Ele foi muito criticado no começo por dizerem que ele estava colocando a economia acima da saúde, quando na verdade são duas pautas que andam, né, juntas, lado a lado, por razões óbvias. Sem dinheiro no bolso, a sua alimentação será reduzida. Você vai ter que comprar um produto de pior qualidade ou se alimentar pior e ficando com seu sistema imunológico mais exposto a qualquer vírus que seja. Então ele foi muito criticado e hoje em dia começam a dar razão a ele. Lembrando que logo no começo da pandemia, uma decisão do Supremo Tribunal Federal impediu que o presidente tivesse condições para determinar as condições da quarentena ou um lockdown. Atribuição essa que passou a ser dos governadores. Concomitantemente a isso, a Lei Mansueto foi alterada dentro do Congresso Nacional e o presidente se viu obrigado, o governo federal, a pagar toda a arrecadação a menor que estados e prefeituras tiverem, que obviamente vão ter uma arrecadação menor. Eles estão determinando lockdown, não está havendo circulação de produtos, obviamente vai reduzir a arrecadação do ICMS. Então os governadores se tornaram irresponsáveis e muitos deles estão unidos não para combater a pandemia, mas para tentar derrubar o presidente. Esse é que é o mal e a população vai sofrer em virtude dessa falta de maturidade política. Desde o começo o presidente tem batido nessa tecla, tem tentado dar o exemplo, mas governadores só começam a reabrir o comércio nesse momento. E às vezes, pior ainda, tentam reabrir e partidos de oposição ou políticos de oposição entram na justiça para ter liminar, para impedir a abertura do comércio, como é o caso que ocorreu no Distrito Federal. Graças a Deus, o governador Ibanez conseguiu reverter numa instância superior, no TJDFT, essa liminar. Mas é uma loucura. Eu queria saber se essas autoridades que determinam o lockdown ou que não permitem a reabertura do comércio, se eles conseguiriam viver março, abril, maio e junho dentro de casa, como eles pregam. É óbvio que não conseguiriam. Só conseguem porque têm bons salários, boas poupanças. Mas, infelizmente, não é a maioria do povo brasileiro. Deputado, um dos temas recorrentes que o senhor tem abordado é a questão das fake news, né? O senador Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI das fake news e também o relator do projeto da lei contra as fake news que foi aprovado no Senado, ele disse ontem que o inquérito da CPMI, o inquérito das fake news e a CPMI e a lei das fake news vão limpar a internet. Eu gostaria de saber qual que é a avaliação que o senhor faz do trabalho do Ângelo Coronel como presidente da CPMI e da Lídice da Mata como a relatora da CPMI das fake news. Muito obrigado pela pergunta, Macalossi. Raramente nós temos um espaço numa televisão para falar abertamente sobre isso. Recentemente nós vimos a prisão de Luciano Ayan, né, o apelido do senhor Carlos Afonso, conexões com o MBL, enfim, uma série de crimes sendo investigadas. Luciano Ayan, ele está por trás, ele é o mentor da CPMI da fake news. Vale lembrar que em meados de 2019 existe um requerimento da deputada Lídice da Mata, que é a relatora da CPMI, convocando o Luciano Ayan a prestar depoimento. Ou seja, Luciano Ayan é um investigado da CPMI por supostamente espalhar fake news acerca da morte da vereadora Marielle Franco. Passados alguns meses, o que ocorre? A gente viu um evento chamado Redes Cordiais, onde a relatora, Lídice da Mata, aparece ao lado de Luciano Ayan, sorrindo, num clima amistoso. E para piorar, um pouco mais adiante, o presidente da CPMI, o senador Ângelo Coronel, fazendo live com Luciano Ayan. E diversas outras provas, como o Luciano Ayan falando que convocaria Kim Paim, um youtuber que mora na Austrália, para depor na CPMI, porque ele se sente tão confortável que ele próprio se entrega, né, mostrando esse poder que ele tem.
Então ele é a pessoa principal por trás da CPMI. E com a sua prisão fica exposta, né, todo esse conluio que a gente não pode permitir uma pessoa que a gente não sabe nem sequer o nome, não sabe se é Carlos Afonso, se é Luciano Ayan, para me obrigar. O senhor falou em conluio. O senhor acha que a CPMI, a relatora da CPMI, o presidente da CPMI, estavam em conluio com um investigado pela CPMI? Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. Eu, inclusive, fiz um vídeo recente onde eu falo e apresento a live, a foto, o requerimento convocatório. Está tudo exposto. E some-se a isso, prezada Macalossi, os áudios de Joyce Rossmann. Joyce Rossmann, que sempre nos acusou injustamente de ter um gabinete do ódio, ela, os áudios, pagando missão para sua assessoria para demonizar a imagem do meu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro, para atacar outra deputada que é a Carla Zambelli. Áudios da senhora Joyce Rossmann, depoimentos dos seus assessores, e ela nunca é convocada, ela não é convocada na situação de réu nessa CPMI. Então, essa CPMI já passou de ser um circo, né? Virou uma imoralidade. Isso tem que acabar, pelo amor de Deus. A liberdade de expressão ela tem que ser plena. Ou você tem, ou você não tem. Pouco me importa se a Folha, se o Globo estão fazendo fake news sobre mim. Eles têm que ter o direito de falar o que eles bem entenderem. Porque a partir do momento que tiver um comitê para selecionar o que pode ou não ser dito, aí a gente já está vivendo uma ditadura. Nós tivemos recentemente uma operação feita pelo próprio Facebook que desativou inúmeras páginas que seriam ligadas a uma rede de disseminação de fake news. Como é que o senhor vê essa ação do Facebook? E o senhor acha que isso pode eventualmente ser, a ação do Facebook pode ser utilizada pela CPMI, que o senhor acusa de estar em conluio com o senhor Luciano Ayan? Como esse relatório do Facebook chegou até assessores meus, certamente a oposição vai tentar usar isso daí, não só juridicamente, mas criminalmente também de alguma maneira. Agora eu pergunto, qual fake news o assessor meu postou? E outra coisa, no fundo, essa medida não é uma medida de combate a fake news, é uma medida de resgate de patrocinadores do Facebook. Uma semana antes, empresas como Unilever, Coca-Cola, Honda, estavam pressionando, boicotando o Facebook, dizendo que o Facebook não estaria combatendo fake news e crime de ódio. Aí o Facebook, para dizer que é isento, contratou a DFR Lab, que é um órgão do Atlantic Council. Aí eles fizeram esse relatório padrão estagiário, né? Porque eu tenho foto com o meu assessor tem perfil, e até onde eu sei não é crime assessor meu ter perfil. E disseram ali que ali está a fábrica de fake news, sem apresentar nenhum post, nenhuma fake news, nem nada. E olha que fake news não é crime, né? Nem a definição, a própria relatora Lídice da Mata sabe qual é a definição de fake news. Então, o meu assessor e todas essas páginas, que não coincidentemente são só conservadoras, que estão sendo derrubadas, estão pagando pato para o Facebook ter o dinheiro de volta da Coca-Cola, da Honda e da Unilever. Isso tudo é um teatro. A gente teve agora há pouco um caso aí que deu um susto na família Bolsonaro. Seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, acabou testando positivo para o coronavírus, né? E aí foi muito polêmica, porque ele, teoricamente, se saiu super bem e tal, falou que tem uma saúde, que gosta de uma excelente saúde, e voltou a falar justamente a atenção para a economia e para não supervalorizar a questão do coronavírus em si. Quero saber como é que está a saúde do presidente, né? Como filho também, e como é que foi essa passagem, como é que foi recebida, e como é que está o estado de saúde, como é que foi recebida essa conduta aí em relação a ter testado positivo para o coronavírus, como é que está a saúde do presidente nesse momento, deputado? Eu estive com ele alguns dias atrás, e nesses dias atrás ele já estava aparentando estar assintomático, né? Parece uma pessoa normal, mas uma testagem feita, salvo engano, ontem, diz que ele ainda está com o Covid no corpo, ou seja, ainda está transmitindo o Covid. Logo, ele não está apto para retornar para o trabalho. O que eu consegui perceber, né, é que ele tentou passar muita tranquilidade para a população. Eu imagino se o chefe do Poder Executivo se desesperasse, fizesse drama, o terror que isso não poderia trazer para a população brasileira. E mais do que isso, ele tem dito abertamente o que ele está utilizando para se tratar, que é a cloroquina,
ele próprio ressalta que os estudos científicos não são conclusivos, dizendo que a cloroquina realmente é um remédio eficaz, mas, por outro lado, não existe nenhum remédio com uma conclusão científica dizendo que é eficaz. Então ele está tomando cloroquina, está muito bem, e eu acredito que deveria ser um medicamento acessível não só ao presidente, brasileiros que assim desejassem usar de acordo com a sua orientação médica. Saiu agora uma publicação do Eric Fiegelding, dizendo que a hidroxicloroquina não teria efeitos sobre pacientes com coronavírus. Esse estudo saiu ontem, na realidade, e ele apresentou aí resultados em cima de 4.700 pessoas. Então, acha que o presidente, porque eventualmente tenha tido um desempenho positivo na sua saúde pessoal, com o uso de hidroxicloroquina, não está expondo outras pessoas que não necessariamente terão a mesma reação, visto que cada paciente é um paciente, cada um deve ser tratado de acordo com o seu quadro clínico, que é conhecido a partir, obviamente, do diagnóstico feito pelo médico específico. O presidente, ao fazer propaganda de um medicamento, ou ele divulgar um medicamento, ele não se interpõe ante a autoridade médica como aquela que deve realmente receitar o medicamento para o paciente? Não, de maneira nenhuma, né? Estudos, por exemplo, da Prevent Senior, Dr. Zelenko nos Estados Unidos, que tem contato com Rudolf Giuliani, já falou isso publicamente, Dr. Anísio Yamaguchi, vários deles falam positivamente acerca do uso da cloroquina, né? Agora, tem razão, o que dá certo ao presidente pode não dar certo para outras pessoas. A medicina não é como a matemática e a física, uma ciência exata. É por isso, inclusive é perceptível no vídeo de ontem do presidente, onde ele fala: tudo de acordo com o seu médico, né? Tudo de acordo com aquilo que foi receitado pelo especialista da saúde. Agora, seria incoerente o presidente se tratar com cloroquina, ser curado e querer esconder isso dos outros, ou dizer que é um tratamento ruim, mentindo em público. Eu acho que ele tem feito a conduta correta. E se está sendo positiva com o presidente, a gente não tem que partir da premissa contrária, da premissa oposta. Ora, se está bom com o presidente, por que não pode dar certo também com outros pacientes? Deputado Eduardo Bolsonaro, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Portal RDC, viu? E seja muito bem-vindo aqui ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, tá bom, deputado? Satisfação é minha, um grande abraço a todos vocês, Macalossi, um abraço, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Tá aí, então, a gente conversou com o deputado Eduardo Bolsonaro, que está aqui em Porto Alegre, acompanhando o deputado estadual Rui Irigaray, do PSL, que a gente vai conversar daqui a pouquinho aqui no Portal.